Então, pessoal, voltamos. Esse vídeo eu vou falar basicamente de IC. Esse, o número da minha amostra lá, aquela que eu consegui, é menor do número da amostra mínima que a gente calculou no vídeo passado. Eu calculei lá quanto que era. Era 100 de primeira aproximação. Na segunda aproximação eu consegui deixar em 84, lembra? Tá, e veio 70. Veio 80. Veio 83. É parte da mínima? Não. Então, se a gente for falar estatisticamente, matematicamente, não é. Então eu preciso de mais uma que venha para eu atingir. Tá, mas vamos dizer, você precisa de 84 e você recebeu 50. E o teu tempo acabou para fazer isso. O que acontece? Aqui acontece o seguinte, gente. Vamos voltar lá para os tipos de pesquisa. Lembra que a gente falou isso? Tipos de pesquisa? A gente falou que basicamente esse tipo de pesquisa era o seguinte, ó. Exploratória e eram as conclusivas. Conclusivas. Lembram disso? Precisa ver lá, volte lá e veja. Então, o que nós temos aqui? Lá nas exploratórias, volte lá na aula, basicamente vai ser o seguinte: um número pequeno aqui de amostras, né? Basicamente aqui eu vou fazer uma exploratória aqui, eu vou utilizar de dados qualitativos. E na conclusiva eu uso basicamente de dados quantitativos. A ideia é que eu vá mais para quanti. Eu posso fazer conclusivas com dados quali? Vou, mas eu vou ter que processar esses dados. Imagina uma entrevista, eu tenho que pegar a palavra-chave, eu tenho que ver o que acontecia, quais são os tópicos. Basicamente o que acontece? Eu faço uma exploratória, uma pesquisa exploratória, entendo, por exemplo, qual o número de pessoas que tem na sua família. Pergunto lá, e basicamente eu sei que vai ser, as minhas alternativas vai ser de 1, 2 até de repente 8 pessoas que eu sei. Então, que vão ser as alternativas. Eu posso colocar essas alternativas na quanti, para saber estatisticamente, tabular mais rápido, envolver menos pessoas, usar mais cálculos, joia, porque eu não preciso entrevistar todo mundo, lembra? E essa aqui é a intenção da amostra mínima, da nossa amostra lá. Então, eu consigo lidar com dados quantitativos. Agora, se eu não tenho dados quantitativos, que eu tenho que fazer essa pesquisa, eu vou para a exploratória para lidar com dados qualitativos, ok? Tá, professor, mas e daí? E daí? O que quer dizer isso? As pesquisas exploratórias, elas não são conclusivas. Então quer dizer que elas mostram uma tendência a alguma coisa, uma tendência, uma direção. Ó, tá se encaminhando. Lá naquele exercício das aulas passadas lá, é entre 4 e 5. Eu estou vendo que é mais ou menos isso o número de pessoas por família naquela região, joia. Tá, mas por que eu não posso afirmar que vai ser isso? Porque para isso, para ser dados conclusivos, eu preciso ter uma base estatística. Essa base estatística vai me dar força para tirar conclusões. E como é que eu atinjo essa base estatística? Com a amostra mínima. Então é ela que vai me permitir que eu possa falar que estatisticamente isso aqui vai acontecer. Lembra? 95,5%, isso aqui vai acontecer. 99, 97, 90% de grau de confiabilidade. Então eu consigo fazer isso. E a exploratória? Não, é só uma tendência ou uma direção. Eu não posso afirmar. Tá, então de repente lá eu tenho 50, joia. Eu tenho 50. A nossa amostra mínima era 84, lembra? Do vídeo passado, joia. Tá, e daí? E daí que, de repente, se eu puder, na empresa, esperar um pouquinho mais, espera, negocie lá com seus pares, com o seu superior, o diretor, enfim, para que vocês esperem mais um tempinho para que chegue lá ao número que vocês precisam de mínima para ter uma base estatística
consequentemente conclusivo. As exploratórias, então, enquanto eu não atingir lá a amostra mínima, ele não passa do que? De uma exploratória. Ele está mostrando tendência e direção. Tá certo? Dá para alterar isso, a amostra mínima? Sim, lembram lá? A gente falou de erro e falamos de grau de confiabilidade. Né? O coeficiente de confiabilidade. Alterando isso daqui, eu consigo alterar a amostra mínima. É o nosso caso aqui? Não, não é o nosso caso. Tá, e agora? Nós temos que apresentar o trabalho, nós temos que apresentar resultados disso daí, joia. Então, você vai, em algum momento lá do trabalho, você vai justificar lá que, muito embora o planejamento era para ser conclusiva, descritiva, transversal, única. Lembram disso? Tipos de pesquisa, mesma aula lá. Conclusiva, descritiva, transversal, única. A gente não conseguiu chegar nisso. Então, os dados, vocês podem fazer, vai tabular, vai fazer toda uma análise estatística, mas sempre destacando lá no começo do capítulo, do relatório, que esses dados estão mostrando uma tendência, uma direção. Do momento que a pesquisa continue e que se atinge um mínimo de amostra, aí elas viram conclusivas. Então, até que isso aconteça, eu não posso afirmar, eu posso só dizer que é uma tendência. Tá certo? Academicamente, show de bola, não há problema fazer isso. Deixe claro aqui, não vai enganar o banca, né? Porque não engana mesmo. Na empresa, você negocia lá ou refaz a amostra, ajusta a amostra, vê se o erro vai ser suficiente, se o grau de confiabilidade é aceitável. Então você pode de repente chegar a esse número aqui, mas vai ter que mudar aqui. Lembre-se que para esses nossos cálculos aqui, a gente dependia lá do erro que você que estabeleceu e do grau de confiabilidade, que para usar essas fórmulas simples aqui, eu repito, 95,5%. Eu acho bastante aceitável isso. Por quê? Porque as empresas não fazem estatística. Não fazem. Não faz a pesquisa. Então, quanto mais você fizer, ficar reclamando disso, se nunca foi feito, então faça. Faça isso, tá? Porque dá resultado. Tá certo? Então, eu vou deixar aqui as palavras-chave aqui, que são tipo de pesquisa, e se eu não atingir, então a minha ideia de ser uma pesquisa conclusiva deixa de ser, porque ela não vai ter suporte estatístico. Quem dá esse suporte à amostra, ela vai ser exploratória. Só que você tem que deixar isso descrito lá no relatório. Tá joia? Respondido. E se acontecer isso, sim, está respondido. A todos, um bom trabalho e até.